Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de equilíbrio químico molecular, falando sobre o deslocamento de equilíbrio. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Então, falando sobre o deslocamento de equilíbrio, nós temos o seguinte: quando é que o deslocamento de equilíbrio ele acontece? Quando nós tivermos uma força sendo exercida, uma ação externa sobre o equilíbrio. E quando isso acontecer, ele vai tender a reagir de maneira a minimizar os efeitos dessa ação. Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. E existem alguns fatores que deslocam o equilíbrio. Quais fatores são esses? Concentração, temperatura, pressão e catalisador. Nós vamos falar de cada um deles separadamente. Vamos começar falando sobre a concentração. A concentração, nós temos o seguinte, que quando nós aumentamos a concentração de um determinado reagente, ocorre o consumo desse reagente e o equilíbrio se desloca no sentido de formação dos produtos, aumentando a velocidade da reação direta. Quando nós aumentarmos a concentração do produto, ocorre mais formação de reagente, deslocando o equilíbrio no sentido dos reagentes. Então, é o seguinte, quando nós tivermos, por exemplo, esse equilíbrio, um equilíbrio de formação da amônia, sempre que nós aumentarmos a concentração, o equilíbrio vai se deslocar para o lado oposto. Se nós diminuirmos a concentração, o equilíbrio vai se deslocar para o mesmo lado. Então, resumindo, nós temos o quê? O aumento da concentração do reagente, o equilíbrio vai se deslocar para o lado do produto. Então, aqui nesse caso, se eu aumentar a concentração de N2, o equilíbrio vai se deslocar para o lado de formação de mais amônia. Se eu aumento a concentração do produto, se eu aumento a concentração de amônia, o equilíbrio vai se deslocar para o lado de formação dos reagentes, certo? Se eu diminuo a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado. Então, se eu diminuo a concentração de N2, o equilíbrio se desloca para o lado do N2. Se eu diminuo a concentração do produto, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado, para o lado do produto, certo? O produto que foi retirado, nesse caso nós só temos um, mas existem casos que temos 2, 3 produtos na reação. Então, vamos ver aqui o exemplo da formação da amônia. Se nós adicionarmos N2, o que vai acontecer? Vai acontecer o consumo do nitrogênio que foi adicionado, e para que isso ocorra, o equilíbrio vai se deslocar para a direita, no sentido de formação de mais amônia, e vai aumentar também a velocidade da reação direta, ok? Então, aumenta a velocidade da reação e ocorre o equilíbrio novamente. Se eu tiver a adição do NH3, o que vai acontecer? Nós temos que a amônia vai se decompor, vai se quebrar e vai formar novamente N2 e H2. Então, eu volto a ter reagente, mais reagente, para poder estabelecer o equilíbrio. E aí, então, o equilíbrio se desloca para a esquerda, no sentido em que a amônia se quebra e volta a ser nitrogênio e hidrogênio, certo? Vamos falar sobre a temperatura. A temperatura é o único fator responsável por alterar a constante de equilíbrio, o Kc, certo? Lá na concentração, vou voltar aqui no slide da concentração, os sólidos, eles não deslocam o equilíbrio, tá? Porque vocês lembram que sólido não entra na constante de equilíbrio. Então, se eu aumento a concentração de um reagente sólido ou de um produto sólido, não vai deslocar o equilíbrio, ok? Vamos falar sobre a temperatura. É o único fator responsável por alterar o Kc, certo? Então, aqui nós temos 2NO dando N2O4. E o ΔH é positivo. Se o ΔH é positivo, é uma reação endotérmica. Endotérmica no sentido direto, ok? No sentido inverso, a reação é exotérmica. Sempre que nós tivermos o ΔH aqui, ele está se referindo ao sentido direto da reação, ok?
E aí, quando nós aumentarmos a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido da reação endotérmica. Nesse caso, vai para a direita, porque a minha reação direta é endotérmica, certo? Lembrando que a reação endotérmica absorve calor, então essa reação no sentido direto ela absorve, no sentido inverso ela libera calor, tá? Se ocorrer a diminuição da temperatura, se eu diminuo a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da reação exotérmica. E nesse caso, vai para a esquerda, porque o sentido da exotérmica é no sentido da esquerda, ok? Pressão. A pressão ela vai afetar somente os componentes que estiverem no estado gasoso, ok? Por quê? Porque pressão se refere às substâncias no estado gasoso. O aumento da pressão vai provocar a contração de volume, e aí então o equilíbrio vai se deslocar para o lado de menor volume, e nesse caso nós vamos interpretar como lado de menor número de mol. A diminuição da pressão provoca expansão do volume, o equilíbrio se desloca para o lado de maior volume, maior número de mol que nós vamos considerar. Volumes iguais não são afetados por variação de pressão. Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos 2 mols de NO e 1 mol de N2O4. Nós temos maior número de mol de NO, menor número de mol de N2O4. Então, nesse caso, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado direito, de menor número de mol. Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado esquerdo, de maior número de mol. Certo? Catalisador. Os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas pela diminuição da energia de ativação. Numa situação de equilíbrio, a diminuição da energia de ativação produzida pelo catalisador tem o mesmo valor para a reação direta e para a reação inversa. Então, os catalisadores não deslocam o equilíbrio. O único efeito que o catalisador provoca no equilíbrio é a diminuição do tempo necessário para que esse equilíbrio seja atingido. Ok? Então, é isso que acontece quando a gente adiciona catalisador. Diminui o tempo necessário para o equilíbrio ser atingido, tá? Para essa aula era isso. Eu espero que você tenha gostado, tá bem? E nós nos vemos na próxima aula. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.